O Tribunal de Justiça de Minas Gerais completa 150 anos de criação e instalação. Vamos entrevistar personalidades do mundo jurídico que contribuíram para a consolidação da justiça em Minas Gerais. Hoje recebemos o senhor Arnaldo. Tudo bem com o senhor? Tudo bem. O senhor Arnaldo é empresário que passou a vida ligado ao mundo jurídico. É proprietário da editora Del Rey, considerada hoje a mais importante do estado de Minas Gerais no lançamento de obras jurídicas, não é isso? Perfeito. Senhor Arnaldo, vamos começar do começo, né? Como é que começou essa ligação do senhor, né, com o mundo jurídico? O senhor começou como representante de livrarias e editoras? Comecei trabalhando quando eu vim para Belo Horizonte, em algumas livrarias aqui, como distribuidores. Tinha a Minas Gerais, que era uma grande livraria na época, a gente trabalhou diretamente com eles, fazendo distribuição junto aos escritórios de advocacia. Em 68 eu já fui trabalhar na Faculdade de Direito. Trabalhei na Cooperativa e no CAAP. Na sequência, eu fui para trabalhar também na PUC. Foi onde eu tive assim, um entrosamento assim, muito grande com personalidades do mundo jurídico, né? Que na época era estudante, hoje são ministros, são desembargadores, são gente de alto nível, inclusive com alguns até padrinho meu, que é o caso do Carlos Mário, ministro Salvo, que nós perdemos, infelizmente. Mas aí eu me entrosei com o pessoal da área jurídica e aí não teve mais como sair fora. Fala um pouquinho desse trabalho do senhor nas faculdades de Direito da UFMG e também da PUC Minas. Como foi esse trabalho? Esse trabalho foi, depois que passei pela Minas Gerais, eu comecei a trabalhar individualmente, fazendo a carreira solo. Então, representando várias editoras, eu comecei a montar uma pequena livraria nesse mesmo local aqui, que era uma salinha muito pequena, muito tímida. Desculpa interromper o senhor, estamos no centro de Belo Horizonte, na Rua Goitacazes, 71, Isso. Onde fica? A livraria Editora Del Rey. Isso aí. E escolhemos esse lugar porque na época que eu comecei a trabalhar, Belo Horizonte só tinha duas faculdades de Direito. Era Federal e PUC. E o senhor foi para elas? Fui para elas. Então, eu trabalhei direto aqui na Federal e depois fiz uma complementação na PUC. Na Federal eu fiquei até 71 e na PUC de 71 a 74. Quer dizer, vendendo livros jurídicos? Livros jurídicos, vendendo aos estudantes. Chegou uma determinada época na PUC, inclusive eu fui pedir autorização ao ministro Carlos Mário, que na época ele era juiz federal, pedi autorização a ele para vender livro nos corredores lá da faculdade. Ele pegou e falou: Arnaldo, não só vou autorizar, como vou fazer um discurso para os alunos agora no intervalo, autorizando a sua venda imediata de livro aqui para os alunos e para os alunos da preferência para você. Comecei a fazer apostilas também dos professores que ia defendendo tese, para a gente vender nas faculdades. E em volta de Belo Horizonte começou a ter faculdade em Itaúna, Divinópolis, Conselheiro Lafayette, aonde vira e mexe eu ia para lá nos fins de semana vender livros. Conta pra gente algumas personalidades do mundo jurídico que o senhor conviveu nessa época, que eram estudantes. Ah, sim. Eu destaco aqui o Tiago Pinto, que era estudante, não saía aqui da faculdade, aqui da minha sala, estudava aqui na livraria. O irmão dele, Tiago Pinto, o Luciano Pinto, que é... Aliás, todos dois, eles são padrinhos meus de casamento e eu, automaticamente, padrinho deles também de casamento. Teve ministro Salvo de Figueiredo, o ministro Carlos Mário e o João Otávio de Noronha, que hoje é ministro, Carmen Lúcia Rocha. O senhor não é advogado, o senhor não é jurista, não é magistrado, mas tem uma participação importantíssima, né, na história do Judiciário Mineiro, justamente por ajudar aos advogados, aos magistrados a conhecerem mais a área, né, com os livros que o senhor vende, que o senhor edita. Como é que o senhor se sente? Eu sinto muito orgulhoso, Cid, por quê? Na época que nós começamos a publicar, foi 10 anos após abrir a livraria. 10 anos após eu já estava tendo aquele impacto de grandes autores de Minas não ter chance nas editoras, principalmente de Rio e São Paulo, que era muito vinculado aos professores daquela região.
Então, dificilmente alguém de Minas estourava lá. A não ser o nosso grande jurista, Caio Mário da Silva Pereira, que era daqui, a Misabel, que tinha um entrosamento juntamente com Sacha, com alguns professores também lá da USP de São Paulo. Então, teve esse deslocamento, mas grande parte não tinha oportunidade. Mandava o original para lá e eu sou testemunha que os originais voltavam e não era autorizada a publicação. Então eu comecei a publicar. Aí, na época, eu até brincava muito com o professor Ricardo Fiuza, que foi um grande amigo meu, professor também. Ele falou: Arnaldo, você veio para tirar os autores mineiros do lado de cada montanha e atravessar a montanha e nacionalmente ficar conhecido. Então, nós publicamos em torno aí de aproximadamente 2.000 títulos. 2.000 títulos? Eu tenho cadastrado na Câmara Brasileira do Livro, na ISBN, em torno de 2.000 títulos. Tenho no catálogo hoje 500 títulos em atividade, né? Que uns deram edições, outros deram reedições, várias edições e tal. Então, hoje eu tenho ativo aí 500 títulos aproximadamente. E, quer dizer, isso foi para o mundo jurídico foi muito importante. Impulsionou, né? Inclusive, o mundo jurídico do Estado de Minas Gerais, né? Exatamente. Você vê hoje, por exemplo, você pega aqui, por exemplo, Moacir Lobato, que é um autor nosso, é desembargador aí do Tribunal de Justiça, é um grande autor, grande palestrante, professor, que muitas vezes você estuda a pessoa para publicar um livro dela. Você pega uma pessoa igual essa, ela tem facilidade de falar, de explicar e de escrever. Entendeu o aluno ou o profissional. Porque muitas vezes a pessoa faz um livro didático, se ele não é um professor, não adianta, o livro não vai sair didático. Se ele é professor, ele leciona, sim, ele tem facilidade de escrever para o aluno. Porque você tem que ter uma forma de explicar que facilita o aluno. Se o aluno pega um livro muito complicado, que é feito por um advogado ou uma pessoa de uma outra área, o que acontece? Ele tem dificuldade de ler aquele assunto. E já sendo professor, ele tem uma linguagem, não só profissional, como também didática. Então é muito importante. Como é que o senhor avalia a evolução do Poder Judiciário ao longo desses anos, né? 150 anos do TJMG? Na época que eu comecei a mexer com o livro, o Tribunal de Justiça só tinha aquele conjunto que da frente para Afonso Pena. Nas costas do tribunal ali era o fórum. Então aquela rua Goiás ali era como se fosse podia fechar. Hoje, se fosse o fórum ali, tinha que fechar aquela rua, porque era muito advogado, muito... E os grandes escritórios ficavam nessa região. Escritório de advocacia, tradicionais, de pessoal... E o Tribunal de Justiça, próximo aqui, facilitou muito. E aí depois virou esse mundo todo. Aí mais tarde veio a unificação do Tribunal de Alçada com Justiça. Com isso o tribunal deu uma inovação, ficou um tribunal assim até bem novo, né, em relação aos outros do país. A informatização do tribunal está um espetáculo. O que eu tenho ouvido de pessoal, quando vem gente de fora, de outro estado, e chega aqui e fala: Arnaldo, eu estou impressionado com o Tribunal de Justiça, como é que a informatização, o andamento das coisas aqui. Eu falo: olha, muito, parabéns, nota 10. Nós estamos... Tão bem. Tão bem. Graças a Deus, em termos nacional aqui, o pessoal muito preparado, a escola judicial foi muito importante para o tribunal. O Ricardo Fiuza foi um grande aliado aí do ministro Salve, amigo pessoal meu, trabalhou comigo aqui depois que ele saiu do tribunal, trabalhou 40 e tantos anos no tribunal, depois veio trabalhar comigo o restante da vida dele aí. O Ricardo Fiuza foi um homem que tinha um carinho pela escola judicial importantíssima. E antigamente o juiz passava e assumia sua comarca sem ter aquela noção. Hoje não, hoje ele passa pela escola judicial, aprende o roteiro do magistrado, como se deve ser orientado um magistrado para ocupar uma comarca do interior, e na sequência ele já começa a estagiar em Belo Horizonte para depois assumir a sua comarca. Então o juiz já vai preparado. Para o senhor, os 150 anos de criação e instalação do TJMG representam, então, um marco? Importantíssimo. E acho que Minas vai ficar na história com esse... É um dos tribunais mais antigos, mas super... E está sendo bem divulgado essa parte agora, e que está repercutindo. Eu
vira e mexe, eu estou no Espírito Santo, estou em outras regiões aí, estou girando e vejo comentário do pessoal. Vocês estão de parabéns e graças a Deus eu fico orgulhoso de estar aqui em Minas e com essa... Fazer parte dessa história, né? Dessa história. O senhor cresceu na carreira profissional dentro do mundo jurídico. Você vê, tinha 2 faculdades, hoje nós temos aqui em torno de 36 faculdades na Belo Horizonte, uma diferença muito grande para aquela época, né? E com esse espírito, né? Você vê a quantidade de estudante que hoje quer ser magistrado, outro quer ser do Ministério Público, outro... E Minas Gerais com isso vai explodindo. E o senhor continua até hoje ajudando. A parte intelectual dos futuros. Aqui, Cid, para ser franco com você, antigamente as provas eram feitas aqui na própria Faculdade de Direito, porque o tribunal era aqui perto, ficava mais fácil para a comissão participar das provas, esse negócio todo. E muitos candidatos ficavam hospedados aqui perto. Eu ficava com a livraria até 9, 10 horas da noite aberto aqui nesse corredor. Então o pessoal saía das provas e vinha para cá para comentar. Como que foi na prova, como é que foi, que negócio todo. Então você via gente do estado todo e de outros estados aqui da União nossa, do Rio, São Paulo, discutindo com os mineiros. Você foi bem na prova? Aí pegava os livros, olhava. E tinha estudante que, infelizmente, hoje a gente vê que... Estudante não, candidato que talvez não tinha assim, grandes condições e podia consultar a legislação. Arnaldo, eu estou sem código, eu esqueci meu código, você me empresta? Empresto, doutor, não tem problema não. Aí o cara pegava, fazia a prova, depois me devolvia e tal, não tinha problema, estava tudo em casa. Assim, uma Constituição, um código, legislação seca, não tinha zebra. Agradeço o senhor pela entrevista, muito obrigado. Ô Cid, eu que agradeço e desejo felicidade para as gestões atuais e esse estilo de comunicação aí, nota 10. Obrigado. De nada, tchauzão. E assim terminamos nossa entrevista com o empresário Arnaldo Oliveira em comemoração aos 150 anos de criação e instalação do TJMG.